Nesta aula, vamos corrigir os exercícios propostos na aula anterior. Número 2. A seção transversal horizontal de certa pirâmide a uma distância x a partir do vértice é um quadrado de lado b sobre h vezes x, onde h é a altura da pirâmide e b é o lado da base. Mostre que o volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Vamos construir a pirâmide referida no problema. Considere uma pirâmide de base quadrada, de altura h e cuja medida do lado da base é igual a b. Se fizermos um corte transversal horizontal, medindo a distância vertical x a partir do vértice, a seção do corte também será quadrada. Vamos chamar de y a medida do lado da seção quadrada. Podemos determinar o valor de y utilizando semelhança de triângulos. Na face frontal da pirâmide temos dois triângulos semelhantes que devem ter lados equivalentes proporcionais. O primeiro tem altura x e base y, e o segundo tem altura h e base b. A razão entre as medidas das bases deve ser igual à razão entre as medidas das alturas. Então, a base do menor sobre a base do maior, y sobre b, tem que ser igual à altura do menor x sobre a altura do maior h. Daí a gente pode expressar y em termos dessas variáveis aí. Então, o y vai ser b sobre h vezes x. Este resultado confirma os dados do problema. Se fatiarmos a pirâmide de modo que cada fatia tenha uma altura infinitesimal, essa altura será igual a dx e o quadrado da seção terá o comprimento igual a b sobre h vezes x. O volume deste elemento é dv igual a um dos lados do quadrado, b sobre h vezes x, vezes o outro lado, b sobre h vezes x, vezes a altura dx, que dá b ao quadrado sobre h ao quadrado vezes x ao quadrado dx. Integrando este elemento de volume entre x igual a 0 e x igual a h, teremos o volume da pirâmide. Então, o volume vai ser integral de 0 até h, de b ao quadrado sobre h ao quadrado vezes x ao quadrado dx. b e h são constantes, então posso passar para fora da integral. Então, fica b ao quadrado sobre h ao quadrado, integral de 0 até h, de x ao quadrado dx. Que dá b ao quadrado sobre h ao quadrado, e a integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, que eu vou integrar de 0 até h. Então, posso escrever como 1/3 vezes b ao quadrado sobre h, vezes, quando o x for h, h ao cubo, menos, quando o x for 0, 0 ao cubo. O 0 ao cubo é 0, O h ao quadrado eu posso cancelar com o h ao cubo, sobrando um h em cima. Então, fica 1/3 vezes b ao quadrado vezes h. Então, o resultado confirma que o volume de uma pirâmide é igual a 1/3 da área da base, que é b ao quadrado, vezes a altura, h. Número 3. O quadrado limitado pelos eixos cartesianos e pelas retas x igual a 2 e y igual a 2 é cortado em duas regiões pela curva y² igual a 2x. Mostre que essas regiões geram volumes iguais quando giradas ao redor do eixo x. A função x igual a 2 é uma reta vertical que toca o eixo horizontal no ponto 2. A função y igual a 2 é uma reta horizontal que toca o eixo vertical no ponto 2. Se resolvermos a função y² igual a 2x para y, teremos, extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o y vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 2x. Os gráficos dessas funções são muito parecidos com os gráficos das funções y igual a mais ou menos a raiz quadrada de x, que já vimos anteriormente, que são simétricos em relação ao eixo x.
Perceba que a função cujo gráfico divide o quadrado a que o exercício se refere é o da função y igual a raiz quadrada de 2x, né? A parte positiva, que vamos concentrar nossa atenção aqui. O f de 0 vai ser raiz quadrada de 2 vezes 0, que é 0, então o gráfico passa pela origem. O f de 2 vai ser raiz quadrada de 2 vezes 2, que é 4, né? Raiz quadrada de 4 é 2, então o gráfico passa pelo ponto 2, 2 e terá o aspecto mostrado na figura. Perceba que a função y igual a raiz quadrada de 2x realmente divide o quadrado em duas partes, como o enunciado do exercício diz. Devemos mostrar que os sólidos gerados quando girarmos cada uma dessas regiões em torno do eixo x têm volumes iguais. Se girarmos a região inferior, o sólido gerado terá o aspecto mostrado. Se o fatiarmos verticalmente, cada fatia infinitesimal terá a forma de um disco cuja espessura é igual a dx e cujo raio da face é o valor da função, ou seja, raiz quadrada de 2x. O volume desse elemento é dv igual π vezes o raio ao quadrado, raiz quadrada de 2x ao quadrado, vezes o comprimento aí dx. Raiz quadrada de 2x elevado ao quadrado dá 2x. Então o resultado é 2πx dx. Integrando este elemento de volume entre x igual a 0 e x igual a 2, vamos determinar o volume do sólido. Então o volume 1 vai ser a integral de 0 a 2 de 2πx dx. Que dá, o 2π é constante, né, vezes a integral de x é x ao quadrado sobre 2, que dá, o 2 eu posso cancelar, fica πx ao quadrado, que eu vou integrar de 0 até 2, que dá π vezes, quando x igual a 2, dá 2 ao quadrado, menos quando x igual a 0, 0 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4 e 0 ao quadrado é 0. Então, o volume 1 é igual a 4π. Agora vamos fazer o mesmo com a região superior. Se girarmos essa região em torno do eixo x, teremos um sólido com o aspecto mostrado. Se fatiarmos este sólido verticalmente, cada fatia infinitesimal terá a forma de um disco com furo, cujo comprimento é dx. O volume deste elemento é igual ao volume do disco de raio igual a 2, né, maciço, menos o volume do furo em forma de disco de raio igual a raiz quadrada de 2x. Ou seja, o dv vai ser π vezes 2 ao quadrado vezes dx, né, o volume do disco inteiro, menos π vezes raiz quadrada de 2x ao quadrado dx, o volume do furo. 2 ao quadrado dá 4, então fica 4π dx menos raiz quadrada de 2x elevado ao quadrado dá 2x, então fica menos 2πx dx. Dá para a gente colocar o 2π em evidência, fica 2π vezes 2 menos x dx. Integrando este elemento de volume entre x igual a 0 e x igual a 2, teremos o volume do sólido gerado. Então o V2 vai ser a integral de 0 a 2 de 2π vezes 2 menos x dx, que dá 2π vezes a integral de 2 é 2x, menos a integral de x, x ao quadrado sobre 2, que eu vou integrar de 0 até 2. Então dá 2π vezes, quando x for 2, 2 vezes 2, menos 2 ao quadrado sobre 2, menos, quando x for 0, 2 vezes 0, menos 0 ao quadrado sobre 2, que dá 2π vezes 2 vezes 2 dá 4, menos 2 ao quadrado dá 4 sobre 2. E o outro termo dá 0. 4 sobre 2 dá 2, 4 menos 2 dá 2. Então fica 2π vezes 2, que dá o V2 igual a 4π. Perceba que chegamos ao mesmo volume do sólido da região anterior. Agora tente resolver mais este exercício. Número 4. Na figura, temos o gráfico das funções do exercício anterior no primeiro quadrante. A função y ao quadrado igual a 2x divide o quadrado em duas regiões.
Calcule os volumes dos sólidos gerados quando estas regiões giram em torno da reta x igual a 2.